Bom dia, boa tarde ou boa noite, alunos do segundo D, segundo E e segundo F. Estamos iniciando a nossa primeira aula aqui sobre a tecnologia da informação, onde nós vamos estar entrando dentro da sociedade da informação, que é a sociedade atual, né? Nós vemos aí a ligação entre o quão rápido a gente consegue as informações através de objetos tecnológicos e digitais, e vamos estar investigando a contribuição tecnológica e digital para essa sociedade de informação. É claro que a gente vai ver aspectos bons e aspectos ruins, né, dessa sociedade da informação. Bom, eu vou estar deixando disponível para vocês essa aula aqui com o link direto do YouTube no chat do Centro de Mídias, né? E além disso, o material em PDF para vocês terem acesso também para realizarem os exercícios, tá bom? Bom, nas aulas passadas nós falamos, né, das ondas tecnológicas, a primeira, a segunda e a terceira onda, trabalhamos consequentemente ligado às revoluções industriais, e hoje vocês já sabem que nós vivemos a era da informação, né, ou a indústria 4.0, a era digital 4.0, onde tudo acontece de uma forma muito rápida, né? A maneira que a globalização chega para nos dar informações, então temos muita conexão, né? Algum tempo atrás nós só tínhamos a questão da TV, né? Do rádio, hoje não. Não posso falar que todos os seres humanos possuem acesso à internet, que isso é uma mentira, mas grande parte do mundo tem um acesso à internet, né? Então, as informações acontecem muito rápido, né? Dá um exemplo do nosso estado de São Paulo aqui. É um estado muito grande, é um estado que o seu PIB é muito grande. Além disso, tem uma produção tecnológica industrial muito grande também. Claro que não é uma tecnologia de última linha, mas tem as suas produções e as suas fábricas multinacionais aqui no Brasil, né? Onde ela abriga essas fábricas, né? Essas fábricas não são brasileiras, tá? Algumas são. Bom, então aqui temos a questão da minimização do esforço, conceito de utilidade para o indivíduo. Você já sabe que técnica e tecnologia serve para facilitar, né? Pode ser um serviço braçal, pode ser um serviço mental, mas para facilitar as atividades dos seres humanos na sociedade, né? Seja de trabalho, da forma que for, tá bom? Olha, algo que as pessoas criam para usar, alterar o seu estilo de vida ou o ambiente circundante. Então, a tecnologia ou as novas técnicas fazem esse uso. Nós trabalhamos já em outras aulas falando das técnicas, né? A evolução da técnica do ser humano. Então, nos primórdios, na pré-história, o homem descobre o fogo, depois no Paleolítico o homem começa a usar as pedras, né? No Neolítico nós temos a idade da pedra polida, então a pedra começa a ser polida, começa a se formar instrumentos, lanças, né? Então o homem começa a usar novas técnicas ali para a sua sobrevivência, que no caso aí era a caça. Depois já entrando na história, na história antiga, nós temos o aparecimento das atividades agrícolas. Então, são técnicas que os seres humanos descobrem para a autossobrevivência. Então, a sociedade ali, a civilização que era nômade, que ficava indo de um lugar para o outro procurando caça ou até mesmo fugindo de outros animais, agora ela vai ser sedentária porque ela está plantando a sua sobrevivência, tá? Então é isso, os avanços tecnológicos para facilitar, né, o meio em que os seres humanos vivem. Passando aqui as modificações da tecnologia. Então a ciência descobre, tá? As pessoas propõem, certo? A indústria aplica, a ciência estuda, ok? O homem adapta-se e a tecnologia adapta também. Então o homem tem que se adaptar a esses novos conceitos tecnológicos e digitais, né? É fácil? Não. Vamos pegar aí exemplo de pessoas com mais idade hoje, na nossa atualidade. Elas estão se adaptando, né? Elas estão se adaptando a essa sociedade da informação. Claro que nem todas se adaptam, obviamente, mas elas estão se adaptando porque é uma sociedade onde qualquer lugar que a gente vá hoje, você tem um meio tecnológico ou um meio informativo, digital,
que serve para você ter acesso a uma infinidade de coisas. Por exemplo, hoje nós temos o RG digital, certidão, carteira de trabalho digital, né? Vocês que são jovens aí, estão entrando no trabalho agora, a maioria das carteiras de trabalho é digital, o RG digital, CNH digital, você consegue comprar coisas pela internet, você consegue vender coisas pela internet com muita facilidade, né? Então, a gente tem essa nova inovação na era da informação. Tecnologias de informação. Então, lembrando que essa é a primeira aula, né? Não sei ao certo se nós vamos dividir ela em 2 ou 3 aulas, porque é um contexto grande, né, para ser falado, mas a gente vai, eu vou ver se na próxima aula eu consigo terminar, se eu não conseguir terminar a gente continua. Então a definição aqui, termo que engloba todas as formas de tecnologia para criar, armazenar, trocar e utilizar informação, de várias origens, analógico, digital ou dados de atividade comercial. Conversação em voz, imagens, filmes, apresentações multimídias e outras formas, incluindo aquelas que ainda não foram concebidas. Inclui as comunicações e os computadores no mesmo contexto, referida como tipo de tecnologia que suporta a revolução da informação ou a era da informação. Vários termos: tecnologias de informação, TI, novas tecnologias de informação, NTI, tecnologias de informação e comunicação, TIC, né? Tecnologia de informação emergente, TIE, telecomunicações, média e tecnologia, TMT. Então, nós temos vários atributos de informação hoje. Por exemplo, aqui no texto fala, né, a questão analógica, digital, dados de atividade comercial, conversação em voz. Então, hoje você pode falar, por exemplo, com uma pessoa que esteja do outro lado do mundo, né? Você pode rapidamente saber de informações que acontecem no outro lado do mundo. O exemplo é a guerra da Ucrânia, né? Em poucos dias todo mundo já sabia o que estava rolando lá. Então, é gigantesca essa evolução tecnológica, que não quer dizer, claro, né, que evoluiu só para coisas boas. A gente precisa lembrar que a evolução tecnológica contribuiu e muito, né, para o avanço bélico. Claro que hoje, né, num contexto de dominação, o contexto bélico é importante para os maiores países, mas a gente tem que lembrar que esse contexto bélico usou recursos naturais, e recursos naturais a gente precisa lembrar que, bom, você pode usar para tanta coisa e vai usar para fazer arma, mas foi usado para fazer arma e contribuiu com a morte de milhões de pessoas, né? Claro que não podemos aqui falar que não vamos culpar só um. Claro, todos os países teve a sua porcentagem de culpa nas guerras. É claro que o atributo para a Alemanha, principalmente na Segunda Guerra Mundial por conta do Hitler, é muito grande, porque além dele ter contribuído com a matança de muitas pessoas, ele era um cara, era uma pessoa diferente. Já existiu pessoas igual a ele, infelizmente, mas é uma pessoa diferente em termos psicológicos, é um psicopata mesmo. Então, mas continuando aqui, mas a tecnologia evolui para grandes informações que está no nosso dia a dia, né? Como eu falei para vocês. Vocês se comunicam hoje, a maioria de vocês, através do WhatsApp. Eu posso ter certeza que eu estou falando que você conversa mais, troca mais mensagens com uma pessoa no seu dia a dia durante a semana, só no final de semana que, e pode ser possivelmente que aconteça a mesma coisa, você conversa mais ou troca mensagens pelo seu celular do que você conversa, né? Então, principalmente vocês adolescentes. Então, vocês vê a influência da tecnologia da informação. É claro que a gente precisa lembrar que informação, tecnologia da informação e alienação é uma coisa, né? A gente não pode esquecer como entra a questão da sociologia da indústria cultural. A indústria cultural faz com que as pessoas achem que seja um padrão você se comportar como, por exemplo, você pega o seu celular e só veja bobeira, né? Como eu falei, tem tudo na internet, mas você que escolhe o que pesquisa. Então, uma dica para vocês aí, né? Use a tecnologia para uma coisa boa, né? Estude, eu não gosto de estudar, veja alguma coisa que você gosta aí de fazer, um curso,
alguma coisa sempre você acha para você fazer, tá bom? Continuando aqui, TIS, leis de Murphy. Se existem duas ou mais alternativas para fazer a mesma coisa e uma dessas alternativas pode resultar em catástrofe, então alguém a escolherá. E essa frase ela é muito intrigante porque é uma coisa que realmente aconteceu, né? Olha só, vamos ler de novo. Se existem duas ou mais alternativas para fazer a mesma coisa e uma dessas alternativas pode resultar em catástrofe, então alguém escolherá. Claro, né, pessoal? Como eu falei para vocês, nós já vimos isso no decorrer da história do ser humano. Então, olha só, o Edward Murphy, engenheiro dos Estados Unidos, tá? 1947, isso daí, final da Segunda Guerra Mundial, onde ele faz uma abordagem irônica, né? Na questão mesmo que, assim, facilitou, né? A tecnologia facilitou, mas assim, ele dá uma ligada justamente a essa questão de técnica. Então, olha só, se você facilita, tem alguma coisa para você facilitar alguma coisa, mas mesmo que essa coisa se aconteça em catástrofe, você vai fazer isso. É o que aconteceu nas duas grandes guerras, principalmente na segunda. Bom, conjunto de princípios que oferece uma abordagem irônica, humorística, mas que a experiência mostra por vezes, parecem verdades fundamentais. Exemplos: um dispositivo falha no momento menos oportuno. Um objeto cai de modo a causar o máximo de prejuízo em si ou em outros objetos. A tendência de um objeto para cair é diretamente proporcional ao seu valor. Se um dispositivo pode vir a funcionar mal, tal acontecerá. Lei da dinâmica negativa de Finaglia. Se alguma coisa pode correr mal, então correrá mal, na pior alternativa possível. Então é questão ligada à história do ser humano e ligada aos objetos também, tá? Passando aqui, as dimensões das tecnologias de informação. Bom, nós temos a dimensão aqui individual, grupo de indivíduos, comunidade e sociedade. Aqui nós temos uma criação irônica da evolução do homem, né? A questão do Homo erectus, Homo sapiens, depois o homem como nós conhecemos e agora o homem na sociedade da informação. Então é uma imagem irônica, mas bem representativa, principalmente no contexto histórico atual. Bom, vamos falar um pouco do indivíduo. Único, separado, é uma pessoa só, né? Característica de uma só pessoa, referência de determinado ser humano, uma pessoa de um determinado tipo. Qualquer um de nós pode ser referido como um indivíduo que constitui um seu representante. Por vezes também usado o termo pessoa ou no contexto da informática e por complemento ao uso de unidades digitais, por unidade de carbono. Então, está ligado aqui ao indivíduo, né, ao único, como ele se comporta diante da sociedade e da tecnologia. Um grupo, um determinado número de pessoas associadas ou atuando em conjunto. Isso é muito fácil, né? Possui um conjunto de regras bem definidas, a maior parte das vezes formais e pré-estabelecidas, né? Então tem o objetivo de reunir ou formar um grupo com objetivos de regras constituído por várias pessoas, associado ao conceito de conjunto em que um grupo pode ter 0 ou mais elementos. As empresas podem ser vistas como um bom exemplo de um grupo de indivíduos, associado com regras formais e espera-se bem definidas, né? O que é a comunidade, então? Depois a gente vai falar da sociedade. A comunidade aqui, pessoal, é pessoas que vivem num dado lugar, região ou país, considerado como um todo. Grupo de pessoas com a mesma região, raça, ocupação, etc. Né? Isso vocês já estão caindo mais na área da sociologia. Interesses que definem o valor. Condição de partilha com aspectos em comum ou possuir semelhanças em qualquer tipo. Também pode referir um grupo de animais ou plantas vivendo no mesmo lugar, não relevante no presente contexto, né? A gente está falando mais dos seres humanos. As regras são essencialmente informais e resultado da evolução da própria comunidade, ou no mínimo aceitas sem contrapartida de contratos ou meios mais formais. Então, são regras aí que a comunidade mesmo ela sabe, se atribui, não precisa de outras regras formais ou leis para isso, né? Ao exemplo, pegar uma comunidade
quilombola, por exemplo, né? Um exemplo aqui, tá? A ser dado. Comunidade virtual, essa sim que nos interessa nessa aula. Comunidade de pessoas partilhando os mesmos interesses, ideais ou sentimentos através da internet ou outras redes de colaboração, normalmente plataformas digitais. Agregações sociais que emergem da internet quando o número suficiente de pessoas se envolve em discussões públicas por um período de tempo alargado, com empenho humano que permite a criação de redes de relacionamentos pessoais no ciberespaço, tá? As comunidades virtuais podem ser vistas como subgrupos de acordo com a noção de cyberespaço de aldeia global. O principal exemplo que a gente tem hoje é a questão política no nosso país, né? A gente vê muitas comunidades partilhando dos mesmos interesses, seja para um lado ou para o outro, mas a gente vê essa grande discussão, né? E a gente vê uma grande informação nas redes sociais. Algumas, claro, são mais ligadas à bobeira, né? Principalmente nessa era da informação, mas algumas que nos acarretam a sociedade no qual nós vivemos. Eu como falei para vocês, né? Quando começa a guerra na Ucrânia, a Rússia e a Ucrânia, né? Nós tivemos, se você vê ali na internet facilmente, mesmo que você não procure o que está acontecendo na guerra da Ucrânia, se você é um usuário do Facebook, né, se você é um usuário do Twitter, um usuário do Instagram, você pode se deparar com o episódio da guerra, né, ou com o que está acontecendo na guerra. Então, a sociedade da informação é essa questão. A informação, como a globalização, né, ela se adequa em rápida escala, tá bom? O que são comunidades virtuais? Organizadas em torno de afinidades, interesses partilhados, reunindo pessoas que não necessitam de se conhecer antes de se encontrarem em linha. Então, eu posso defender uma mesma ideologia que outra pessoa. Ela pode morar no Japão, mas eu defendo a mesma ideologia, né? Então, eu não conheço a pessoa, mas eu defendo a mesma coisa. E é perigoso isso, tá, pessoal? É perigoso porque, assim, nem sempre o que você defende ou o seu ponto de vista é o mesmo ponto de vista do outro, né? Mas que as ideias, a ideia de tal ideologia é a mesma coisa que eu penso, tá bom? Mas você é uma pessoa, a outra pessoa é outra pessoa, tá bom? Meios do tipo muitos para muitos. Meios de tipos, perdão, do tipo muitos para muitos, ao contrário de poucos para muitos. Então, difusão de um para um. Telefone, SMS, permite que grupos de pessoas comuniquem com muitos outros grupos de pessoas. Vou pensar mais ou menos no WhatsApp hoje. Um exemplo que eu dou para vocês disso, não só disso, né? Mas eu posso criar um grupo aí com vocês em sala de aula e trocar informações com vocês sobre a escola dentro desse grupo, né? Sistemas baseados em textos evoluíram para suportar comunicações multimédia, e permite o uso contínuo da voz e da imagem. É o exemplo do WhatsApp, né? Você pode mandar uma foto, você pode mandar um vídeo, você pode mandar um áudio, tá bom? Relativamente dissociados da vida social, face a face, que caracterizam a comunidade mais de proximidade geográfica. Então, assim, a questão da tecnologia, uma das coisas ruins da tecnologia é essa questão, né? É diferente você conversar pelo celular do que pessoalmente, né? Nós sabemos disso, vocês adolescentes mais do que eu sabem disso, né? Pessoas que se comunicam globalmente não vivem suficientemente perto de se encontrarem face a face regularmente. Então, essas pessoas muitas vezes são mais distanciadas da sociedade, né? É um dos problemas atuais, né? Onde você tem pessoas aí com depressão, pessoas com crise de ansiedade, mas assim, elas querem viver num mundo ali muito cibertecnológico e não saem da sua zona de conforto. E tem que sair, né? Porque nós somos seres humanos, que como Aristóteles fala, somos seres humanos coletivos, então não tem como você viver sozinho, né? Bom, eu vou ficar por aqui, pessoal. Obrigado pela atenção de todos vocês. Até a próxima aula, né, onde a gente vai estar falando da mesma coisa, só que na parte 2, Tecnologia da Informação, parte 2. Obrigado pela atenção. O material vai ficar em PDF para vocês e, além disso, essa videoaula. Obrigado pela atenção e até a próxima.